Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor. Vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus, agora nesta manhã, com toda reverência. Então, abramos as nossas Bíblias no livro de Jó. Jó no capítulo 1. Jó capítulo 1, do versículo de 1 ao versículo 12. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão atentamente em suas Bíblias. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu convido ao presbítero Lindenberg que venha à frente fazer uma oração, suplicando ao Senhor que nos dê iluminação para a compreensão da sua palavra. Pai Santo, a Tua palavra é viva e eficaz. Tu mesmo a inspiraste a Teus servos para que escrevesse. Tu destes a capacidade aos homens para que a traduzissem. Tu destes a bênção de trazer até nós na nossa língua. Mas acima de tudo, Senhor, Tu és poderoso, Tu sabes todas as coisas, Tu conheces a nossa mente, Tu sabes em que pensamos. Agora que estamos para ouvir a voz do Senhor através do Teu servo, pedimos que o Teu Espírito, que inspirou esta palavra, o ilumine, para que fale, para que seja a boca de Deus para falar aos nossos corações. E nos dê a graça, Senhor, de recebendo a mensagem do Senhor, pela boca do Teu servo, entendamos aquilo que Tu queres para nós. Faça assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A salvação é pela graça. Quando eu afirmo que a salvação é pela graça, eu quero dizer com isso que é impossível que alguém seja salvo pelas obras da lei. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, jamais homem algum alcançou a salvação mediante méritos. No Antigo e no Novo, homens de Deus foram salvos mediante a graça. Quando Abraão e os demais patriarcas ofereciam o seu sacrifício ao Senhor, eles ali confessavam que acreditavam serem pecadores, que mereciam a morte no lugar daquele animal. E a morte daquele animal prefigurava e apontava para Jesus Cristo.
Todos foram salvos pela graça. A salvação é pela graça. Romanos 3, 28 nos diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós conhecemos esse versículo, nós que somos estudantes da palavra de Deus, sabemos que a salvação é pela graça, mas diante disso nós podemos nos perguntar, ora, se a salvação é pela graça, até que ponto nós devemos nos preocupar em obedecer meticulosamente todos os mandamentos de Deus? Até que ponto essa nossa meticulosa obediência não nos faz cair no legalismo diante de Deus? Nós precisamos ser sinceros. Por diversas vezes, diante da tentação, nós raciocinamos conosco mesmo. Nós pensamos, a salvação é pela graça. E, eventualmente, após esse raciocínio, nós sucumbimos à tentação, porque acreditamos nisso e não nos entregamos a uma obediência íntegra ou plena aos mandamentos do nosso Senhor. Queridos, a passagem que foi lida agora há pouco, ela vai responder justamente esta questão que eu acabei de levantar nesta manhã aqui. Nós vamos ver o exemplo de Jó, um homem que foi salvo pela graça, como nós já falamos aqui, mas que mesmo sendo salvo pela graça, ele vivia de uma forma cuidadosamente íntegra diante do Senhor. Eu posso voltar a repetir e perguntar, Jó foi salvo pela graça ou foi salvo pelas obras? Nós sabemos, foi salvo pela graça. E tudo que nós vamos aprender aqui, queridos, é que mesmo sendo salvos pela graça, nós devemos sempre agir com toda a integridade. Os versículos de número 1 a 5 nos mostram quem era Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A definição que o autor faz de Jó é que ele era um homem íntegro. E íntegro porque temia a Deus e porque se desviava do mal. É impossível você ser classificado como alguém íntegro se você não teme a Deus. E esse desviar-se do mal aqui não é somente evitar o mal, mas é repudiar o mal. Jó, ele repudiava o mal. Ele era um homem íntegro, apesar de ter sido salvo pela graça do nosso Senhor. E como exemplo dessa integridade, o próprio autor conta como era a vida de Jó. Jó, ele permanecia íntegro, temente a Deus, mesmo sendo um homem muito, muito rico. Não era um homem miserável, era um homem abastado. Ainda assim, era um homem íntegro e obediente ao Senhor. E como exemplo dessa integridade, o autor conta um episódio comum e pitoresco da vida de Jó. Jó simplesmente costumava sacrificar ao Senhor pelos possíveis pecados de blasfêmia dos seus filhos. Tamanha a integridade desse homem, tamanha a preocupação de Jó. Ao fazermos a leitura do livro, em especial desse primeiro capítulo, nós vamos ver que a preocupação aqui do escritor bíblico é mostrar que Jó era um homem incomum. Jó era um homem como qualquer um de nós, de carne e osso, mas em termos de integridade, ele era incomum. Ele é chamado pelo próprio Deus de um homem mais íntegro na face da terra. Ele era muito justo, ele era muito preocupado em cumprir cuidadosamente os mandamentos e as leis do Senhor, apesar de ser salvo pela graça. De modo, queridos, que nós vamos aprender nessa manhã que devemos todos agir sempre com toda a integridade. Por quê? A primeira razão é porque Deus se orgulha de quem cuidadosamente, ou Deus se orgulha da cuidadosa integridade dos seus filhos. Observe o que nos diz o Senhor a partir do versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós devemos, queridos, agir sempre com toda a integridade, porque Deus se orgulha desta cuidadosa integridade dos seus filhos.
Nós precisamos confessar mais uma vez que, eventualmente, nós deixamos a nossa integridade de lado, porque abraçados à teologia da graça, nós acreditamos que Deus se mantém indiferente aos pecados que cometemos, muito mais se os pecados que cometemos forem pecados pequenos. Nós acreditamos no fundo e no íntimo, diante da tentação, e isso nos leva a deixar toda a nossa integridade de lado, que Deus se mantém indiferente diante disso. Mas o que essa história nos revela aqui é que Deus não se mantém indiferente. Pelo contrário, Deus se orgulha, Deus fica feliz, Deus se mostra profundamente alegre diante de um cuidado pela sua própria integridade. Eventualmente nós pensamos, Deus não se importa com essas coisas pequenas, Ele não deseja que eu seja um legalista. E quando nós pensamos assim, queridos, nós banalizamos o pecado. Nós banalizamos o pecado. Por causa da santidade de Deus, nós precisamos entender isso. Inevitavelmente, queridos, todo pecado gera morte. E você nunca pode olhar o seu pecado, por menor que ele seja, de forma imparcial. Nós precisamos lembrar, amados, que por conta de uma desobediência, de uma mordida a um fruto, o próprio Filho de Deus fez-se homem para morrer numa cruz por aquele pecado, por todos os nossos pecados. Eu me lembro do episódio em que Jesus Cristo estava no jardim do Getsêmani, e ele suplica ao Senhor, ele pede ao Deus Pai, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. E ele pediu isso por 3 vezes ao Pai. E Deus se manteve em silêncio. E aquele silêncio de Deus foi uma resposta negativa ao próprio Cristo. Deus falou em alto e bom tom, não, eu não afastarei este cálice de você. Queridos, não tenham dúvidas que se fosse possível a Jesus Cristo não morrer naquela cruz, o Pai teria feito a vontade dele. Deus jamais havia dito um não ao próprio Filho, mas diante daquilo, Cristo teve que morrer na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz porque o pecado gera a morte. E nós banalizamos o pecado. Nós acreditamos no sacrifício de Cristo, mas ainda assim não conseguimos captar e sentir a gravidade do pecado diante da santidade de Deus. Inevitavelmente, queridos, diante de Deus o pecado gera morte. Jó era um homem preocupado com isso, um homem que amava a Deus, um homem que conhecia a santidade de Deus e o repúdio de Deus pelo próprio pecado, e um homem que lutava com todas as suas forças para de fato não desagradar ao seu pai. Eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram rapidamente as suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 27. Hebreus 10, do 26 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que o autor está dizendo aqui, queridos, é que por mais que você professe Jesus como seu Senhor e Salvador, se há a contínua prática e a vida na prática do pecado, você está blasfemando do próprio sacrifício de Deus. Você está fazendo pouco caso da gravidade do pecado. E o que você deve se preocupar de fato com essa expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que o texto nos ensina aqui, queridos, o que o exemplo de Jó nos ensina aqui, é que nós devemos sempre agir com toda a integridade, porque Deus se orgulha assim da cuidadosa integridade dos seus filhos. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que esse orgulho todo? Por que será que Deus se orgulha desta integridade dos seus filhos? Observe o contexto. O texto vai nos dizer que Satanás apareceu diante de Deus, no dia em que os próprios filhos de Deus estavam apresentando um relatório ao Senhor. E pelo linguajar, pelas palavras, o que me dá a entender aqui é que aquilo ali era quase que rotineiro.
E o que me dá a entender aqui é que era comum Satanás apresentar-se diante do Senhor e jogar no próprio rosto do Senhor, na face de Deus, os pecados dos seus filhos. O que me dá a entender aqui é que continuamente Satanás se apresentava ali como acusador, porque o termo é este, acusador, e ele fazia pouco caso dos filhos de Deus. Eu posso imaginar perfeitamente o próprio Satanás apresentando-se diante do Senhor, falando: você viu José? Você viu o Senhor João? Seus filhos queridos, seus filhos amados, a sua criação querida, a sua criação perfeita, a sua imagem e semelhança, o Senhor está vendo como eles vivem, desonrando o teu nome na prática do pecado? Mas neste dia foi diferente. Antes mesmo que Satanás abrisse a boca, o próprio Deus comentou e observou a Satanás: você viu o meu servo Jó? Aquele ali é íntegro. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, ele se orgulha disto, porque você é a criação especial de Deus. Você é a imagem e semelhança dele. E quando você vive como uma imagem e semelhança de Deus, quando você vive nos caminhos do Senhor, você traz glórias ao próprio nome de Deus. Por um outro lado, enquanto imagem de Deus, quando você se entrega ao pecado, você envergonha o nome do Senhor. Nós precisamos entender que para Deus isto é importante. Mesmo salvos pela graça, nós precisamos viver com toda a integridade diante do Senhor. É importantíssimo dizer isso, queridos, porque nós temos vivido numa época de um cristianismo vida mansa. Não vemos mais a luta contra o pecado, nós vivemos num tempo onde a graça se tornou uma graça barata. Encontramos os nossos jovens vivendo de uma forma libertina, jovens cristãos ainda entregues à escravidão do pecado, porque trocaram a graça pela libertinagem, a liberdade cristã pela libertinagem, e ainda vivem na prática do pecado. O que a palavra de Deus nos fala, não somente neste exemplo aqui, mas por toda a sua escritura, é que aqueles que vivem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus. Mais uma vez, por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda em Hebreus 12, 14, nos dirá o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se iluda, queridos. Deus espera que você viva de forma íntegra na presença dEle. Isso se aplica ao irmão que, vez por outra, cede à desonestidade em seus negócios. Você que cede à desonestidade em seus negócios. Ao jovem que cede à impureza sexual com a sua namorada. Ou aquele cristão que se entregou ao homossexualismo e acredita piamente que herdará o reino de Deus. Casados que se entregam à promiscuidade, casados que se entregam à pornografia, homens que se entregam à infidelidade conjugal. Como é que você tenta conciliar a fé e a sua promiscuidade? Você não vai herdar o reino de Deus. Entenda o que a palavra de Deus nos diz. Mesmo sendo salvos pela graça, nós precisamos, de fato, obedecer e agir sempre com toda a integridade diante do Senhor. Isso é muito sério, queridos. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: em que área da sua vida você não está agindo com toda a integridade? Em que área da sua vida você precisa de fato se purificar? Pare de se enganar. Entenda o seguinte: Deus ama a santidade e a pureza. Jó amava a santidade e a pureza. E você deve amar a santidade e a pureza. O apelo é por santificação nesta manhã. O apelo é para que você purifique a sua vida hoje.
devemos agir sempre com toda a integridade diante do Senhor. A segunda razão pela qual nós devemos agir assim é porque pessoas verdadeiramente íntegras não agem por interesse. Esta é a segunda razão pela qual nós precisamos agir com integridade. Versículos de número 9. Versículos de número 9 ao 12 do primeiro capítulo de Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe e a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, ansioso para ver Jó pecar contra o próprio Deus. Eu posso imaginar isso. Nós precisamos agir, queridos, sempre com toda a integridade, porque pessoas verdadeiramente íntegras não agem por interesse. Mais uma vez, precisamos ser sinceros e confessar que por diversas vezes nós deixamos a integridade de lado quando as coisas começam a dar errado em nossas vidas. Quando tudo começa a dar errado, quando as coisas não acontecem exatamente como nós desejávamos que acontecessem. Tudo começa a se tornar um caos em nossas vidas e no mesmo instante, de um dia para o outro, você simplesmente rasga a sua integridade e joga fora. Você negocia os seus valores. E isto acontece, queridos, porque no íntimo, muitos de nós aqui associamos a obediência ao favor de Deus. Você associa a sua obediência ao favor de Deus. E você pensa consigo mesmo: eu preciso obedecer a Deus para que Ele me abençoe nisso, para que Ele me abençoe naquilo. E se Deus não te abençoa, e se Deus não é favorável a você, para você não faz mais sentido continuar obedecendo ao Senhor. Observe, isso não é integridade, isso é legalismo. Eis aí a diferença entre integridade e legalismo. O legalista, ele obedece para obter o favor de Deus. O homem verdadeiramente íntegro, ele obedece por amor a Deus, por amor a Deus. E Deus espera que você obedeça por amor e não por interesse. É isso que Deus espera de você. Deus espera de você verdadeira integridade. A pergunta é: como é que age uma pessoa verdadeiramente íntegra? Versículo de 9 a 11 diz o seguinte: então respondeu a Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoastes? Os seus bens se multiplicaram na terra. Estende a mão e toca e tira tudo quanto tem. Você se mostra de fato uma pessoa verdadeiramente íntegra, querido, quando você se mantém íntegro diante do sofrimento. Eis o único teste para de fato provar a sua integridade. Se você se mantém íntegro ao Senhor, mesmo diante do sofrimento. E por que alguém continuaria íntegro diante do Senhor, mesmo diante do sofrimento? Porque essa pessoa reconhece de fato o senhorio do Senhor. Observe o que diz o versículo de número 21. O versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era um homem que reconhecia o senhorio de Deus. Jó era um homem que obedecia a Deus independentemente das circunstâncias, porque era alguém que amava a Deus e não obedecia na expectativa do favor divino. Era um homem verdadeiramente íntegro, e é isso que Deus espera de você. Ainda há pouco tempo eu fiz uma visita a um irmão que, de um dia para o outro, se ausentou da igreja. E eu fui conversar com ele: por que a sua ausência da igreja? E ele me falou: pastor, eu comecei a ir à igreja, eu comecei a fazer tudo certinho, de repente tudo está dando errado na minha vida. Tudo está dando errado na minha vida. E aí, diante disso, ele viu nisso motivo para se ausentar da igreja ou para não continuar mais cumprindo seus votos diante do Senhor. Infelizmente, eu atribuo um pouco disto a esta imunda teologia da prosperidade, que tem ecoado pelas nossas televisões e pelos nossos rádios Brasil afora. As pessoas, de fato, associam o favor de Deus à obediência. Mas o fato é que a Bíblia não nos ensina isso.
Deus espera de você integridade diante do sofrimento. Nós temos muitas histórias de homens que se mantiveram íntegros diante do sofrimento. Por exemplo, a história de Horácio Gates Spenford. Spenford, ele tinha 4 filhas e uma esposa, e certa feita Spenford resolveu fazer uma viagem após perder tudo num incêndio que atingiu a cidade de Chicago, e ele preferiu fazer uma viagem missionária até a Inglaterra. No entanto, por conta dos seus negócios, ele precisou ficar, mas mandou as suas 4 filhas e a sua esposa num navio à frente. A história nos conta que o navio naufragou e Spenford recebeu um telegrama que dizia: viva, porém só. As 4 filhas de Spenford haviam morrido e só sobrou a sua esposa viva. E a história nos conta que Spenford tomou um outro navio e no mesmo local do naufrágio ele compôs um hino ao Senhor. E você conhece este hino. Se paz a mais doce vieres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É isto que Deus espera de você. Você respeita e você obedece aos seus pais por amor, pelo simples fato deles serem os seus pais. E é isso que Deus espera de você, que você respeite ao Senhor e que você o obedeça pelo simples fato dele ser Deus, o seu Pai. Então basta, queridos, de crentes mimados, basta de crentes infantis, basta de crentes interesseiros, bando de interesseiros que lotam templos, idólatras, avarentos, homens que amam o Deus Mamon. Basta de tudo isso. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir, queridos, essa mensagem, lembrando que, de fato, apesar e mesmo sendo salvos pela graça, nós devemos agir sempre com toda a integridade. Primeiro, porque Deus se orgulha da cuidadosa integridade dos seus filhos. E segundo, porque pessoas verdadeiramente íntegras não agem. Ainda por fim, eu farei a leitura de Mateus 7, que nos diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Senhor, eu estava na igreja todos os domingos. Senhor, eu estava no acampamento da igreja, eu estava junto com a mocidade, eu estava em todos os lugares, todo mundo sabia que eu era crente. Afaste de mim, você que praticou a iniquidade. Ainda que sejamos salvos pela graça, é efetivamente pelas obras que nós seremos julgados. Vocês que praticam a iniquidade, vocês que vivem na prática do pecado, vocês não têm lugar aqui no reino dos céus. Queridos, Deus exige de você santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que nos conceda a graça de sentirmos o peso e a gravidade dos nossos pecados, Pai. Que nos conceda a graça de amarmos a pureza, a castidade e a integridade, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos agradecidos e fiéis ao Senhor na dor e na tristeza também, Pai. Ó Deus, dá-nos a alegria de vermos em nosso meio cristãos como Jó, de vermos jovens se levantando como o próprio Jó, mantendo sua integridade mesmo em meio à impureza deste mundo, Senhor. Ó Deus, dá-nos a repulsa pelo pecado, Pai. Dá-nos amor, Deus, pela pureza. Nos ajuda nesta empreitada, Senhor. No nome de Jesus. Amém.